Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, Pai, te agradecer. Vamos estamos aqui nesta noite para glorificar o seu nome. Senhor, te agradecemos no início desse o Senhor possa abrir pessoa, seu servo, preciso um Alain, demais, meu Deus, que aqui estamos estão. aqui, ó Pai, para Senhor, possa nos ajudar, meu Deus, a aprender cada dia mais a tua palavra. Que esse estudo ele venha ficar em cada coração. Agradecemos por tudo. que o Senhor venha abençoar para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O módulo 1, nós vamos estar explorando, que é a primeira aula, e vai falar da vocação e o chamado ministerial. Né? A vocação e o chamado ministerial. Nós vamos estar caminhando para os que já são presbíteros, que hoje já exercem a função, nós vamos estar trilhando, mas para os que estão novos, que estão chegando, né, que ainda não são, vai talvez facilitar a entender como se funciona esse chamado e que como é que eu sinto esse chamado e como é que eu vou estar pronto a atender esse chamado. Né? Eu vou conseguir entender se esse chamado ele não é uma emoção em querer galgar uma oportunidade de ter um cargo de destaque, impulsionado pela minha carne, não verdadeiramente sendo um chamado impulsionado pelo Espírito. Então, nós vamos estar, esse é o objetivo dessa aula. O objetivo da aula é nós entendermos a respeito do chamado. O texto bíblico, em 1 Timóteo, capítulo 3, o 7, fiel é a palavra, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então nós devemos entender que querer ser um presbítero é uma boa coisa, querer ser um presbítero. Uma excelente obra deseja. E nós precisamos entender que se esse desejo está sendo impulsionado pela minha carne ou pelo meu espírito. Então, nós precisamos entender a respeito desse chamado. Talvez se eu perguntar aqui, temos presbíteros aqui que possa... Quem é o presbítero mais antigo aqui? O seu ano de chamado que você foi consagrado, irmão Jorge? Eu creio que é os mais antigos, irmão Zé, irmão Deodato, Levi, que eu creio que são os que têm mais tempo de presbitério. Quantos anos? 1900 e quanto? 88, eu tinha 8 anos. Quando? 75, faltava 5 para mim nascer. Irmão Deodato. Irmão Zé. Então, eu creio, né, que são anos de ministério, e isso eu estou falando de chamado ao presbitério. Então, homens que foram chamados por Deus para estar exercendo uma obra. E esse texto ele vai falar que fiel é a palavra. Se alguém desejar o episcopado, excelente obra deseja. Mas hoje em dia, nós podemos dizer que talvez pessoas buscam cargo, buscam status e o peso do chamado, porque assim, enquanto nós somos chamados a ser um presbítero, você não foi chamado a ter um destaque, você foi chamado a servir.
E às vezes as pessoas acham que agora ele vai ser servido. E ser presbítero não é ser servido. Você foi chamado para servir a mesa espiritual da casa do Senhor. Se você der a lição 1, eu estou entrando pela introdução ministerial, é o chamado bíblico espiritual. Ponto 2. Você pode acompanhar pelo índice, que fica mais fácil para vocês. E a apostila fica para vocês. Que hoje vocês pegaram ela pela primeira vez. Vocês vão levar ela para casa, vocês vão estar com a lição na cabeça, estudando. E eu vou acompanhando, que eu vou pelos pontos, que fica mais fácil para a gente estar acompanhando. O ponto 1, que é a introdução do ministério presbiterial. Está sem apostila? Rapaz, fala comigo. Está sem apostila. Só o Fábio está sem apostila, né? Então vamos aqui. O texto bíblico já foi lido, que é a palavra fiel, que se alguém deseja excelente obra. Deseja a introdução teológica do ministério presbiterial, que o ministério é a expressão da vontade divina. Tá? Nós estamos falando a respeito ainda do chamado. Lá em cima é a introdução que nós estamos só fazendo a introdução. Uma excelente expressão de vontade divina. O ministério presbiterial não é uma função humana, é uma expressão de soberania de Deus sobre a igreja. Paulo lembra os presbíteros de Éfeso que foi o Espírito Santo a quem os constituiu como supervisores, em Atos 20 e 28. Então nós devemos saber o seguinte, que o presbítero, ele não é simplesmente uma pessoa que é levantada para exercer uma função humana. Ele está aqui para a expressão da soberania de Deus sobre a igreja. Então essa é a função do presbítero na igreja. Paulo lembra os presbíteros de Éfeso que foi o Espírito Santo a quem constituiu como supervisores. Então, para mim ser um presbítero não é para mim ser porque eu sou genro do pastor, porque eu é primo do pastor, amigo do pastor. Tem pessoas que ele acha que talvez por tempo de ministério, ou tempo de diácono, ou tempo de membro na igreja, ele precisa ser honrado. E acha que um cargo de presbítero é honrar ele. Entenda-se bem, aqui Paulo expressa que a expressão da soberania de Deus sobre a igreja, e é o Espírito Santo a quem os constitui. Se tem alguém que foi constituído a presbítero pelo homem, o teu ministério é fracassado. Porque nós fomos separados, escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque essa é a verdadeira vontade do Espírito Santo, que nós fomos separados. Mas e a igreja? E o pastor? Ele reconhece os frutos e a igreja abençoa e a igreja aprova. Mas quem separa, quem dá o presbítero para a igreja é o Espírito Santo. Então não adianta eu falar, mas eu estou aqui um tempão, o pastor não me vê. Eu estou aqui. Quem tem que te ver não é o pastor. É o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui um tempão. Se o Senhor tem um chamado que arde no meu coração, me impulsiona a fazer a tua obra, e me falta ainda esse reconhecimento ministerial, mostra quem tu colocou lá. Não é eu falar, e aí, quando é que o Senhor vai impor as mãos sobre mim? Não é ele. Não é o meu dirigente que tem que impor as mãos, é o Espírito Santo que tem que impulsionar ele. Mas não é com emocionalismo, não. Não é com emocionalismo, não. É verdadeiramente o Espírito Santo falar no coração e ele sentir e você daqui. Então, nós devemos saber que Paulo, em Atos 20 e 28, alguém lê Atos 20 e 28? Atos 20 e 28. Olhai, pois, com vós e com todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. E ele resgatou o seu próprio sangue. Então, quem constituiu foi quem? Espírito Santo. É o
o Espírito Santo que constitui. Nós devemos ter esse entendimento que o Espírito Santo que nos constituiu para bispo. Bispo é o quê? Supervisor. É alguém que estava ali para supervisionar o andamento das doutrinas, das palavras que eram ministradas ao povo. Então, por isso que era instituído, através do Espírito Santo, bispos, presbíteros, anciões, pessoas maduras na fé. Ancião aqui não é o velho. Olha, tem que ser velho. Não, ancião aqui é pessoa madura na fé, tem conhecimento doutrinário, bíblico, para supervisionar e dizer, opa, isso é uma heresia. Isso que está entrando aqui na igreja, nós precisamos combater. Como é que se combate uma heresia? Reclamando com o pastor? Não, mostrando textos bíblicos, porque somos ancião, conhecedor da palavra, está ferindo a palavra. Isso aqui, mas eu concordo, eu deixo de concordar. Eu posso achar muita coisa, e eu acho muita coisa sobre muitas coisas, mas eu tenho que deixar de achar quando a palavra já dá uma palavra final. Quando ela já acha, eu não posso achar. Quando Jesus determinou o que ele falou, quando Paulo escreveu, eu já não posso mais achar. O meu achar fica para segundo plano. Quem tem que achar é o que está escrito na palavra. E o presbítero tem a função de ajudar ministerialmente o pastor, como um braço. Então, é claro, tem presbítero que é dirigente de congregação, ele é o pastor local, e os presbíteros que estão do lado têm o dever de ajudar, de advertir, de apoiar. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O ministério, portanto, nasce no céu e se manifesta na terra. O chamado presbiterial, ele nasce no céu, ele não nasce na terra. Quem é chamado, nós somos chamados pelo Espírito Santo de Deus, e através dele que nasce o chamado do presbítero, e se manifesta na terra. Não é uma promoção, mas uma comissão divina. Então, ser presbítero não é ser promovido, é fazer parte de uma comissão. Todo chamado envolve renúncia, entrega e obediência. Se você foi chamado pelo Espírito Santo para ser um presbítero da casa do Senhor, o teu chamado tem que envolver renúncia, entrega e obediência. Se não está se disposto a se entregar, nem aceita. Seu chamado está faltando alguma coisa. Então nós precisamos entender. E a diferença agora, irmão, nós estamos falando tudo sobre chamado, tá? A lição é chamado, e eu estou acrescentando tudo sobre chamado. Nós vamos trabalhar hoje só dentro do chamado. Eu creio que outros já foram chamados, Senhor, já estou quase me aposentando, o meu presbiterado, quero descansar um pouco, eu já trabalhei muito. Mas tem outros que estão começando, estão se espelhando, precisam entender o chamado antes de aceitar. Então, a diferença entre vocação e profissão. Profissão é uma escolha humana baseada em preferências. Vocação é uma chamada divina, um peso do Espírito que não pode ser ignorado. O vocacionado não escolhe o ministério, ele é escolhido. Entenda-se bem, para ser presbítero não é eu escolher. Você é escolhido. Não se coloca aonde não é para estar. Se você sente ardência no coração, o desejo, que você está disposto a renunciar, se entregar e obediência, então você precisa se cada dia mais está caminhando para isso. Porque está aqui, não me escolheste vós a mim, João 15,16, mas eu vou escolher a vós. Então nós podemos entender que nós fomos chamados, fomos escolhidos para essa grande obra. O papel do presbítero.
Na teologia do Novo Testamento, o presbítero, do grego presbítero, é um ancião espiritual, alguém com maturidade para liderar, ensinar, aconselhar e cuidar do rebanho. 1 Timóteo capítulo 5, 1 Pedro 1, 5 ao 3. Ele coopera com o pastor, não o substitui, atua como uma coluna de sustentação espiritual, é um espelho moral dentro da congregação. Vamos abrir agora a oportunidade. O que vocês entendem de ser um espelho moral dentro da congregação? Estou aberto a comentar. Pode ficar à vontade. Esse é o exemplo, ó. O obreiro ele é o espelho. O presbítero, o pastor, a igreja, os visitantes, se espelha na pessoa que está de frente. Se o cara tem uma boa postura, a igreja vai focar nele. Mais alguém quer acrescentar? O caráter, a personalidade, né? E a fidelidade, a honestidade, tudo isso conta. É um exemplo que nós temos que passar para aqueles que nos observam. Enfim, na nossa conduta, onde nós moramos, onde nós compramos, ou, enfim, negociamos, nós temos que ter uma boa reputação diante da sociedade onde nós moramos. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Bom testemunho. Quem falou bom testemunho? Sebastião. Nome é B? O presbítero é um sinal do pastor. Quando foi pastor, eu vi um exemplo de quando Moisés estava naquela batalha, segurando o cajado, chegou para ele Arão e Hur, chegaram bem na situação dele, agarraram a pedra, escoraram ele e seguraram ele ali até a vitória. A mão dele descia como cansado. Então eles viram aquilo, seguraram a mão dele e só tiraram como houve vitória. Então o presbítero é isso aí. Ele está ali para ajudar o pastor, ajudar a igreja, ajudar a ovelha, e o que cabia para ele, dar apoio, ele vai dar apoio por toda a dele. Eu não sei se vocês pegaram na fala que eu tive. Atua como duas colunas de sustentação espiritual e espelho moral. Essas duas colunas, elas precisam estar de pé na igreja. Porque não adianta. A gente tem pessoa que é muito até moral, certinho, muito certinho. Mas você não consegue olhar nele e ver assim, vida com Deus. Assim, quando ele não transmite, porque não se consagra, porque não busca, não se envolve, mas ele é um cara certinho, ele é uma coluna moral, ético, paga as contas um dia, ninguém tem o que falar. Mas são duas colunas. O presbítero ele também tem que ser reconhecido como um homem de Deus. Mas não adianta também ser aquele homem de Deus que fogo cai, piora, ele mas a coluna moral dele está lá embaixo. Ele traz escândalo, ele é uma vergonha para a igreja. Então nós temos que ter o equilíbrio. A coluna tem que estar sustentando moral e espiritual. Conclusão, a vida material e a vida espiritual, a vida material não pode estar abaixo da vida espiritual, e a vida espiritual acima da material. Então, ela é paralela. São duas colunas. E vou pegar um gancho, e também ele tem que ser um bom administrador da palavra de Deus, porque o presbítero ele tem a função de ajudar o pastor a administrar a administração, além da administração também ser um homem que deve ensinar, igual na igreja de Jerusalém, eles estavam no ensinamento. Foi por isso que eles pegaram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e botou para cuidar das viúvas e outros objetivos. E eles estavam na administração da palavra de Deus, porque o presbítero é um pré-pastor. Então,
ele tem que estar com o pastor ligado, com o pastor para a boa administração. Outra coisa, não se envergonhar do Evangelho de Deus e que maneja bem a palavra. Então, isso é a função do presbítero, contando que tem mais coisa também que cabe ao presbítero, né? E também ter uma boa reputação, né? Em casa, no trabalho, entendeu? Porque eu posso ser bom em casa, mas se eu não for no trabalho, não adianta. Se eu for bom no trabalho e não for bom em casa, também fica difícil. Então, essa é a função que o presbítero tem, e principalmente de manejar bem a palavra de Deus. Amém. Zé, só faz um comentário rápido, para mim poder. Eu vou franqueando as oportunidades, devagarzinho, porque senão eu vou tomar muito tempo. Eu vou dar oportunidade a todos para falar. Fala. Nós temos que ser, nós ser na igreja, temos que ser em casa, Sim. temos que ser no trabalho, temos que ter orientação. Aonde a gente andar, para quando a gente andar, as pessoas verem a levar o nome de Deus. Tem pessoas que falam, tem que ser espanhol, tem que ser homem, tem que ser mulher, muito roubo. Então, nós temos que sempre procurar andar na presença do Senhor, para que nós nunca fugimos do Espírito Santo de Deus. Onde a gente andar, o foco do Espírito Santo de Deus tem que estar com a gente. Presbítero Davi. Pode falar. E quando fala com o presbítero do mundo, ele ia ajudar o pastor, se ele vai ter toda a reputação de evangelho, mas se ele não tiver uma vida ministerial, não adianta nada. Qual é a vida ministerial? A vida que você deve dentro da igreja. Se ele vai considerar, se ele vai ser ouvido, respeitado também. Então, se você não é esse jovem, aparecer com que ouve, não, é uma coisa que você não fala. É você ser ouvido. Se você está dando sentado na igreja, pegar o microfone, pegar o microfone de culto, mas você não consegue aconselhar ninguém. Você não consegue ver que o irmão está se desviando do caminho, você não consegue ajudar. Então, eu acredito que isso teria quase 20 anos, mais de 20 anos de ministerial, eu digo que eu quero que, aonde eu passo, hoje você chama a gente da vida. Aí eu vou voltar. É desse jeito. Por que você chama aqui? Eu aconselho a todo mundo, porque isso acontece, mas eu vi. Eu vou ter que ajudar. Porque a obra do Senhor não fazer isso às vezes não faz, não faz isso. Não precisamos ser coluna e coluna realmente ter sustentabilidade ao ministério. Vamos caminhar um pouquinho mais, vamos explorar alguma coisa. Fiel é a palavra, é a expressão da ênfase apostólica. O que Paulo está prestes a ensinar tem autoridade divina. Indica que o ministério não é algo leviano, mas uma palavra fiel, episcopos logos. Que se alguém deseja episcopado, que significa supervisão, inspeção, cuidado pastoral. O termo deriva de epícopo, aquele que olha atentamente sobre, traduzido como bispo, supervisor ou pastor auxiliar. O desejo aqui não é por status, mas por serviço e responsabilidade espiritual. Né? Aquele que olha atentamente, supervisão, inspeção, cuidado pastoral. Esse é o chamado de um presbítero na igreja. Excelente obra deseja, caros egum, obra nobre, digna e valiosa. Paulo reforça: o ministério não é honra. Ministério não é honra, mas obra, esforço, sacrifício e serviço. Então, se alguém quer
chegar para o ministério achando que vai ser honrado, se busca honra, quer status, e Paulo coloca, excelente obra deseja. Paulo reforça que o ministério não é honra, é esforço, sacrifício e serviço. Todo chamado é uma obra de abnegação. Tem renúncia, tem entrega. Então, quando você está prestes a receber um chamado, ou os que já receberam e estão trilhando, tem renúncia, é vida de renúncia, é vida de abnegação, não quero, não posso. Então, nós precisamos ter essa questão em nossa mente. A hermenêutica do chamado, o chamado no ato soberano de Deus. O chamado ministerial precede o nascimento, confirmado no tempo de Deus. Nós temos aí Êxodo 3:10, Mateus 4:18 e 22. Nós vemos que o chamado, ele precede o nascimento. Né? Pessoas que foram chamadas para exercer até mesmo antes de nascer. Eu não estou aqui querendo pregar a predestinação, mas eu não consigo ver um Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, achando que ele vai ter algo na vida do Jodson quando o Jodson nasceu. E agora, o que eu faço com esse camarada? Ele vai ser o quê? Não, peraí. Não acho que ele vai ser o diabo. Não acho que o Jodson vai ser o livro. O Jodson vai ser um baterista. E Deus fica discutindo sobre a vida de Jodson. Não. Eu creio que Deus já tem um propósito na vida do Jodson antes dele nascer. Deus já sabia aquilo que está reservado para a vida do Jodson. Então, o chamado de Deus para a nossa vida, ele precede ou antecede o nosso nascimento. Deus já tem uma obra para a vida de cada um e nós devemos estar aptos a ouvir esse chamado de estarmos aqui. A igreja não cria chamado, mas reconhece e confirma. Atos 3:2 mostra que o Espírito Santo chama e a igreja impõe as mãos com sinal de aprovação e envio. Separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Atos 3:2. Nós estamos falando sobre o chamado bíblico espiritual. Dentro da apostila tem todo o conhecimento. É claro que eu trouxe um subsídio para estar dando a aula. Vocês não vão encontrar aí, então algumas coisas vocês anotem. Né? Então, a igreja não cria chamado, mas reconhece e confirma. Então, para nós deixarmos claro, se a igreja não cria chamado, mas ele deixa bem claro, quem mostra é o Espírito Santo que chama, e a igreja impõe as mãos como sinal de aprovação e envio. Quem aprova é a igreja, mas a igreja aprova como? Por que a igreja aprova? Por que a igreja reprova? Podem falar, agora vou abrir a oportunidade. Por que a igreja aprova ou a igreja reprova? Aqui ele está falando de separar Paulo e Barnabé, depois a igreja impôs a mão e aprovou. Por que aprovou? Aprovou porque conhecia o caráter, conhecia quem era. Então, isso que nós devemos entender, que a igreja ela não vai criar chamado, mas ela tem a responsabilidade de aprovar o chamado que o Espírito Santo faz. Ela vai aprovar. Ela tem ali esse poder de fiscalizar, de impor as mãos, porque todos foram chamados, mas, irmão, não vou falar nome de denominação, não vou falar de A, de B, que já conversamos sobre a questão que estão sendo gravados. Mas existem formas de, sem regra, pastor decidiu, pronto e acabou, é esse, pronto, acabou.
lugar nenhum. Se você for perguntar, a igreja, participei de uma igreja um período, como eles faziam, todo ano, a cada 2 anos, todo mundo entrava em aprovação. Agora eles pararam de entrar em aprovação. Como assim? Vinha uma lista, fora o pastor presidente, que é colocado na igreja pelo bispo, então ele estava ali porque o bispo regional colocou ele. E os presbíteros, os diáconos e líderes de departamento, eles tinham que ter 50% mais um para exercer o ministério dele na igreja. Então, o que você está falando? Eu estou falando que se hoje, abre aspas, fecha aspas, se o quilômetro 50 adotasse essa postura, quando saísse uma listagem do presbítero Alan e colocasse lá, que só teve 30 votos sim, 70 votos não. O meu presbiterato estava suspenso a exercer o ministério na igreja, porque a igreja votou que eu não tenho as características. A igreja não me aprovou. Aí alguém vai falar, mas não pode. Mas raciocina comigo. Esses 70 que não votaram em mim para mim não ser, é a igreja que não me reconhece como presbítero na igreja. Agora, será que errado é os 70 que votaram em mim para mim não ser um presbítero? Para ser suspenso a eu exercer a função de presbítero? Ou será que o errado era eu, de não ter as condições, não estava dando exemplo, não estava sendo a coluna moral, não estava sendo a coluna espiritual, e a igreja não estava me aprovando e não me vê como isso? Esse cara está em cima fazendo o quê? Não é exemplo de nada. Porque tem pessoas que na igreja têm um exemplo legal. O problema todo é no trabalho, é na rua, é na vizinhança, é com a família em casa. Esse que é o grande problema. Mas tem uns que às vezes tem igreja porque nem na igreja vai, nem na igreja dá para ele. Ele não mexe, não. Você coloca esse cara bom. Então, nós vamos passar mais à frente por aqui. Então, essa igreja adota esse costume. A nossa igreja, as assembleias, não tem esse costume de chegar e falar, vamos colocar em votação, se a gente aprova o presbiterato do Alan ou não. Mas tem igreja que tem. Então, o chamado e o caráter. O verdadeiro chamado não é medido por dons espetaculares. Presta atenção, o verdadeiro chamado não é medido por dons espetaculares, mas por constância e fidelidade. Não, Deus não exige perfeição, mas integridade e obediência. Porque, meu irmão, para nós, se Deus exigisse perfeição, quem vai ficar aqui na sala? Quem é um presbítero perfeito aqui? Ninguém. Mas ele exige integridade e obediência. Então nós vamos ter chamado e caráter. O ministério começa como? Eis-me aqui, de Isaías, mas só se mantém com não mais eu, mas Cristo vive em mim, de Paulo. Então, eu tenho que eis-me aqui, sim, e vir-me a mim. Ok? O eis-me aqui, ele é muitas mãos se levantam, mas não eu que vivo, mas Cristo vive em mim, aí já diminui, já fica mais restrito as pessoas com esse chamado. A aplicação prática é a formação espiritual. 3 sinais do chamado genuíno. Tá? 3 práticas de formação espiritual, 3 sinais do chamado genuíno. O desejo interior, o fogo que não se apaga. Jeremias 20, versículo 9. Testemunho externo, reconhecimento da liderança da igreja. 3. Fruto ministerial, vida edificada, amor pelas almas e zelo pela palavra.
sinais do chamado genuíno. Se você tem esses três desejos, se você tem esses três características, primeiro, desejo interior, o fogo que não se apaga. Jeremias 20, versículo 9. Um testemunho externo, que é um reconhecimento da liderança da igreja. É aquilo que nós estávamos falando. Quem aprova é a igreja. Não adianta eu achar que eu tenho um chamado e a igreja me reprova porque não se condiz. Porque tem pessoas que às vezes ele não consegue se autoavaliar. Ele acha que ele merece, que ele é, que ele tem todas as condições e não precisa nem aprender mais. Então, tem pessoas que têm essa visão. Então, o reconhecimento da liderança e da igreja. A igreja precisa. Se você tem esse fogo que arde dentro de você, você tem o reconhecimento da igreja e da sua liderança. Você tem dois. Falta um. Fruto ministerial, qual é? Vidas edificadas e amor pelas almas e zelo pela palavra. Irmão, esse último, que é amor pelas almas, todos nós vamos falar que temos. Tem alguém que não tem amor pelas almas? Hã? Ninguém, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem esse amor pelas almas. E zelo pela palavra. Tem alguém que não tem zelo aqui pela palavra? Todo mundo tem zelo pela palavra. Mas nós devemos ter frutos. Precisamos ter frutos. Vidas edificadas, amor pelas almas e zelo pela palavra. Se você tem essas três, você pode falar assim: eu tenho esse chamado, eu reconheço, porque a minha igreja me reconhece, eu tenho esse fogo dentro de mim, esse desejo de estar exercendo, e eu tenho esse amor pelas almas e o zelo pela palavra. Irmão, eu se dedico tempo pela palavra, eu vivo a palavra, eu procuro ensinar a palavra. E agora eu te falo, tem muita gente que tem zelo pela palavra, e se você for caçar ele não está nem inscrito na escola dominical da igreja dele. Mas eu tenho zelo pela palavra, eu amo a palavra, irmão. A gente, quando vai buscar para fazer a inquisição de novos presbíteros, novos obreiros, novos diáconos, novos auxiliares de trabalho, requisito, está lá no regimento interno: dizimista, aluno da escola dominical e presente aos cultos. Então você vê que o cara tem as características para atender. Porque se você já não tem zelo pela palavra, e eu não sou aluno da escola dominical, não se choca alguma coisa? Choca ou não choca? Choca. Então, eu preciso ser aluno da escola dominical. Confesso para vocês, tem pessoas aqui que têm um conhecimento que vai além do que a escola dominical ensina. Sim ou não? Sim. Mas eu sou uma coluna moral, espiritual, que a igreja olha para quem? Para mim. Se eu não vou, eu estou sendo referência para a igreja? Não. Talvez alguém possa colocar na ponta do lábio: não, mas nem precisa de ir. Tem pessoas que nem precisavam estar aqui hoje, que tem conhecimento, já viveu, mas está aqui honrando. Então, se eu não sou esse referencial para a minha igreja, está faltando alguma coisa. Irmão Deodato, o senhor queria falar, o senhor levantou a mão. Pode ficar à vontade. Então, só para entender aqui, a aplicação, né? Definindo uma motivação. Definindo a motivação. Irmão, deve se perguntar. Nós precisamos nos perguntar: estou sendo chamado para servir ou para ser servido? Busco posição ou uma função espiritual? Meu coração está submisso à liderança e ensinado pelo Espírito Santo? Eu devo me perguntar. Isso aqui é para me perguntar.
se eu estou sendo chamado para servir ou para ser servido. Se eu estou buscando uma posição, ou se eu busquei uma posição, ou se hoje eu estou em uma posição espiritual ou não. Se o meu coração está submisso à liderança e ensinando pelo Espírito Santo. Isso aqui é para você perguntar para você mesmo. A formação do caráter presbiterial. Vida devocional consistente. Oração, jejum, leitura bíblica. Espírito ensinável e humilde. É porque tem pessoas que ele não é ensinável. Tenta ensinar ele não vai. E o presbítero precisa ser ensinável, ele precisa aprender, está aberto a aprender, a ser corrigido, a ser orientado. Testemunho dentro e fora da igreja. Ser testemunho fora e dentro da igreja. Alguém já falou aqui. E às vezes ser crente, ser um cristão, ser um obreiro, ser um presbítero, às vezes parece que às vezes nós somos até bobo. Como assim ela é bobo? Porque Jesus ele nos ensina algo que se alguém te ofende, se alguém te agride um lado do rosto, é claro que não é literal, mas ele manda você dar o outro lado. Se caras tomem a capa, ele manda você dar a túnica. Se alguém te obriga a dar uma, ele fala para você duas. Por quê, irmão? O que ele está tentando falar? Porque nós, alma, espírito e carne. Quando alguém te ofende um lado, o que a carne manda? Bateu? O Espírito fala, bateu para o outro lado. Se alguém te obriga, te puxa, te exige que você vá, a carne vai fazer força contrária para não ir. Sim ou não? Mas o Espírito vai puxa primeiro. Por que você está falando isso? Porque às vezes o mundo vai nos ver como bobo. E às vezes, não, mas eu não sou assim. Comigo, meu pavio é curto. Presbítero de pavio curto, ele traz escândalo para a igreja. Porque se quer servir a Cristo e tem pavio curto, e toda hora vai meter a mão para arrancar a espada. Então, precisa aumentar o tamanho do seu pavio para você enfrentar uma espancada, sustentar, pensar antes de responder. Por que eu falo como bobo? Eu estava vendo um vídeo. E por que aquilo veio me trazer a memória? E o vídeo, o carro dessas fórmulas NASCAR, alguma coisa assim, parecia aqueles carros, tipo carro de passeio mesmo, mas de corrida. E aquele cara, quando ele sai com o carro dele, quando ele arranca a roda, o cara não prendeu a tempo a roda, o carro parou no box da frente, a roda veio, caiu atrás, ele caiu, a roda ficou ali. O certo, ele tinha que ser punido, porque ele estava trabalhando o boxe do outro, ele ia ser desclassificado. Você sabe o que a equipe rival fez? Correram, pegaram o pneu dele, colocaram no carro dele, levantou e botou para ele correr. Mas era a equipe rival dele. Talvez alguém vai falar, pô, mas ele era bom, era -1, era o cara que... Mas ele falou, não é assim que eu vou ganhar. Eu não vou ganhar quebrando o carro deixando de ajudar. E ministerialmente, nós precisamos, não é combater com a carne, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então nós devemos saber como, às vezes, se portar, ter essa paciência, esse fôlego a mais para suportar algumas coisas que o ministério, às vezes, vai exigir de você. Às vezes, de ser afrontado e
banho. Algumas pessoas falam em engolir sapo, né? Engolir sapo. Talvez o cara que te ofendeu hoje, que gritou, falou contigo, amanhã ele está lá, me perdoa, me desculpa, mas é assim. Então nós precisamos ter essa visão. Dimensões do chamado. Convicção pessoal no coração do servo. Traz a evidência paz e testemunho interior. Eclesial, reconhecimento pela comunidade, pela igreja. Evidência, apoio e confirmação dos líderes. Prática, frutos visíveis do ministério. A evidência e resultados espirituais e duradouros. O presbítero é um servo separado para cooperar com Cristo no cuidado da igreja. O chamado ministerial é sagrado, contínuo e transformador. Exige caráter, disciplina e santidade. Esse presbítero é representar Cristo ao rebanho e o rebanho diante de Cristo. Texto de mediação final. Procure apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora, quando nós vamos estar falando sobre manejar bem a palavra da verdade. Convém que, pois, os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Características do presbítero apto a ensinar. Análise linguística de apto a ensinar, do termo grego transliterado didático, tradução literal capaz de ensinar. Sentido, alguém com habilidade e disposição para instruir. Essa é uma análise da linguística de apto a ensinar. Quando eu leio apto a ensinar, quer dizer transliterado didático, capaz de ensinar. O presbítero ele precisa ser capaz de ensinar. Então, se eu quero ser um presbítero, eu tenho que me capacitar a estar apto a ensinar. Sentido, alguém com habilidade e disposição para instruir. Agora eu abro um parênteses para a gente falar. Com habilidade e disposição para ensinar. Tem muitas pessoas com disposição para instruir, mas falta habilidade para ensinar. E existem pessoas com muita habilidade, com muito conhecimento. Ele quer ser um presbítero, mas ele não tem disposição para instruir. Aquele conhecimento que ele tem fica retido. Então, para mim querer ser um presbítero, eu tenho que ter apto para ensinar, eu tenho que ter conhecimento e disposição para me ensinar. Dá para dar uma aula? Não dá. Dá para fazer isso? Não dá. Eu não sei nem para que foi chamado. Porque se eu tenho chamado para servir e não sirvo, eu não consigo entender. Eu não consigo, sinceramente, entender. Pessoas, aí entra lá naquele lugar. Pessoas que querem título, e eu vou falar, não vou falar nome de igreja nenhuma. Tem pessoas que têm título na igreja pelo dízimo, pela oferta, pela caridade, pela mão
então a igreja sendo um governo desse camarada, então esse cara vai ser pastor. Tem pessoa que é pastor, e você vai ser um cara não prega, não ensina, não canta, não dirige, não faz nada. Só é pastor. Talvez é pastor nem da casa dele. Mas está lá. Então, para mim ser um presbítero, eu preciso ter essas habilidades e essa disposição. Ter habilidade, não ter disposição para ensinar. O presbítero tem que estar apto a ensinar, ele tem que estar disposto a ensinar, passar o conhecimento, repreender, supervisionar, direcionar, apoiar, ser referência. Então, isso é ser presbítero. Deriva-se de didático, ensinar, instruir, transmitir conhecimento. No contexto pastoral, não se refere apenas a ter conhecimento, mas possui capacidade de comunicar verdades bíblicas de modo compreensível e fiel. Tá? Eu preciso passar uma mensagem compreensível e fiel. Também não adianta ter muito conhecimento e começar a falar aqui palavras que a igreja não compreende. No final das contas, o que ele falou? Não entendi, não sei, falou umas palavras tão difíceis, falou um hebraico, falou um negócio ali que eu até achei bonita a linguagem, né? Mas eu não entendi nada. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, ser verdade bíblica de modo compreensível e fiel. Fiel à palavra. Então, sentido teológico. O termo didático entrega dois aspectos inseparáveis. Dom espiritual de ensino. O presbítero deve possuir um dom de ensino, concedido pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 7. Quem quiser anotar, Romanos capítulo 12, versículo 7 e Efésios capítulo 4, 11. Ele não apenas repete verdade, mas explica com discernimento espiritual. Romanos 12, 7 e Efésios 4, 11. E depois vocês podem já desmiuçando isso em casa. Ele não apenas repete verdades, mas explica com discernimento espiritual. Então, o que acontece com ele? Ele deve possuir dom de ensino e conhecimento pelo Espírito Santo. B. Competências doutrinárias. O presbítero precisa defender a fé contra as heresias. Título 1, 9. Deve saber interpretar corretamente as Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Deve interpretar corretamente as Escrituras. Tudo isso eu estou falando que é um dever, e o presbítero ele tem que ter o dom de ensino. Isso faz parte do dom de ensino. Competências doutrinárias. O presbítero precisa defender a fé contra as heresias, deve saber interpretar corretamente as Escrituras. O ensino é o principal meio de edificação do rebanho. Então, não é culto de avivamento, não é louvores fantásticos. O ensino é o principal meio de edificação do rebanho. Como é que um rebanho é edificado? Através do ensino. E cabe quem trabalhar junto do pastor com ensino? Os presbíteros da igreja. São as pessoas que têm que estar atentos sobre o rebanho, tem que estar vigilante, estar atento às coisas que estão acontecendo na igreja, aonde surge uma heresia, aonde surge um pode isso não tem nada a ver. Tem a ver, irmão, está aqui, ó, a palavra está aqui, corta isso, sai disso, esquece isso. Está aqui, então o presbítero tem que estar ali apto. Mas como é que você vai falar para ele que ele está errado? Combater as heresias com entendimento. E por que ele precisa, voltando lá em cima do dom de ensino, ele não apenas repete verdade bíblica, mas explica com discernimento espiritual.
porque vai ter momento que ele vai ler e ele vai ter a interpretação dele, ele vai querer implementar na igreja. Você vai ler o que ele leu, mas qual é a diferença do que ele leu e do que você leu? Qual é a diferença? Os dois leram a mesma coisa? Fala. O discernimento espiritual, que é a diferença. Porque ele vai tentar colocar aquilo que a carne está falando. Isso pode, isso não, isso é assim, não tem nada a ver. E você vai falar, não, isso aqui não pode, isso aqui por isso, isso aqui por isso. Então você está ali com discernimento. Então o presbítero precisa não só conhecer a palavra, mas ter discernimento, que é o dom de Deus. Contexto histórico. A igreja primitiva, os presbíteros eram mestres locais da palavra. Antes mesmo dos seminários, o ensino oral era o principal meio de formação dos discípulos e proteger a doutrina apostólica. Por isso, Paulo exige que os presbíteros fossem conhecedores das Escrituras, né? Está falando do Antigo Testamento, dos ensinos apostólicos. Hábil no diálogo e argumentação, Atos 18, 28. Né? Tem que ser hábil no diálogo e na argumentação. Paciente e equilibrado ao lidar com opositores. Eles enfrentavam muitos opositores, então os presbíteros tinham que ser aptos nesse argumento, ter paciência e equilíbrio ao lidar com os opositores. Então, esses opositores, não vamos nem colocar aqui assim, dentro da igreja temos assim, opositores, mas dentro da igreja às vezes surgem interpretações diferentes entre irmãos. Então nós, né, precisamos, como presbítero, ter esse jogo de cintura, né, que ele está falando, ser hábil, né, o equilíbrio ao lidar com os opositores. Nós temos que ser hábil no diálogo, na argumentação, para convencê-lo contra a tese que a gente vem levantando. Então ele precisava ser paciente e equilibrado. Então o presbítero ele precisa ser paciente e equilibrado. Então se eu sou chamado a ser um presbítero, eu preciso ser paciente e equilibrado. Paciente e equilibrado. Né? Eu preciso ser paciente e equilibrado. Às vezes, tem que pensar duas vezes. Às vezes dá vontade de responder. Às vezes as pessoas são irônicas. Dá vontade, mas às vezes aí vem, não, eu sou paciente. Paulo falou que eu preciso ser paciente, eu preciso ser equilibrado. Vou manter o meu equilíbrio, eu vou manter a minha paciência e eu não vou. Alguém me fala, olha, para mim não me perder, porque o seu telefone está gravando. Não, vai ser hoje, desculpa. Não vou dar alguém. Eu até não. Quem falou? Então, só um minuto sobre o caso. Esse exército detalhado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Apto a ensinar, indica mais do que saber. Você já tem que falar um aí, né? Oi? Nós estamos no chamado, mas eu estou indo por aqui, ó. Pelo índice lá em cima, nós estamos só no chamado. Hoje nós vamos ficar só no chamado. E essa lição, depois você vai conseguir se inteirar, porque como a apostila estava com a gente, vocês não conseguiram ter estudado ela em casa, entendeu? Então nós depois vocês conseguem estudar ela em casa, vai ficar mais fácil. Então eu estou fazendo aqui a exegese detalhada
mas é um intérprete e instrutor fiel da palavra de Deus. Conhecer a sã doutrina, ter didática e paciência, aplicar ensino de vida prática da igreja, referências para ela. Ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos e apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Vou repetir de novo para vocês entenderem. Referência aos servos do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Aqui o ensino é associado à mansidão, não arrogância, paciente, suportar os fracos, instrução, corrigir com amor, suportar os fracos e não arrogância. Dimensões do ensino ministerial. O presbítero apto a ensinar. Esse Timóteo é o quê? 2 Timóteo 2,24. 2,24. As dimensões. Intelectual. Estuda as Escrituras com diligência e profundidade. Exemplo bíblico, Esdras 7:10. Didática, explica com clareza, aplica a vida prática. Espiritual, ensina com unção, guiado pelo Espírito Santo. Moral, ensina com exemplo de vida, não só com palavras. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Então, aqui nós podemos pegar assim, não ensinar só com palavras. Tá? Então, o que nós podemos? Não ensinar só com palavras. Porque as nossas palavras, elas precisam ter um exemplo de vida. Então, se eu estou pregando na igreja, ou eu estou ensinando, principalmente se as pessoas me conhecem, elas precisam saber que aquilo que eu estou falando se aplica na minha vida. Porque tem pessoas que eles são ótimos em ensinar e determinar aquilo que as pessoas devem fazer, mas ele não se aplica na vida dele. E o presbítero ele não pode deixar de ter essa coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Então, se eu quero ensinar e ter o respeito de quem está me ouvindo, eu preciso ser muito coerente com o que eu estou falando. Porque senão você perde o respeito das pessoas que estão te ouvindo. Por que você vai falar? Mas esse cara não é o cara que eu conheço. Essa pessoa ali que está ensinando, ele não é a pessoa que eu conheço. Talvez se alguém aqui está falando no teu trabalho, tem pessoas que, não é que eu sou a favor de mentira. Longe de mim, não me interpreta nada. Mas tem gente que é melhor se alguém perguntar, tu é crente? Eu sou não. Mas a mentira é pecado? É. Faz mal? Faz. Mas se ele falasse que era, acho que ia fazer mais mal ainda. Porque ele ia trazer um exemplo, esse cara é crente, eu não quero ser crente não. Porque outro dia eu estava ouvindo um pastor pregando e ele falou que os jovens que cresceram naquela época, e o jovem tinha um jovem que ele era muito. E quando o cara falou, agora eu estou na igreja, tá na igreja. Aí o cara falou, tá na igreja? Pô. Então tu, quando morrer, vai para o céu? Ele falou, vou. Mas tu quer para o céu? Pois é, ele estava referindo que se aquele cara vai para o céu, eu não quero ir. Porque a referência que traz, às vezes é tão ruim, que você despreza o evangelho. Então, nós que somos cristãos, nós precisamos ser referência no que falamos, referência na onde moramos, referência onde trabalhamos, aonde convivemos. Tem pessoas que, às vezes, ele vai num restaurante ou ele vai num lugar e é melhor nem falar que ele é crente. Não estou falando pelo que ele consome, não.
pagando é meu direito. Uma coisa eu vou falar, a gente erra mais quando está no nosso direito quando estamos sem ele. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque nós, às vezes, afastamos pessoas do Evangelho com o nosso testemunho, com a nossa vida. Professor, Está falando? nós perdemos o direito quando não formamos reconhecido. Não ouvi então. Nós perdemos o direito ao não saber reconhecer. Então, você não sabe reconhecer o seu direito, você perde ele. Com certeza. Sim, E é verdade da igreja, de Cristo e da família. com certeza. A família está em casa, no caso, uma coisa da igreja, meus três. Então vamos lá. Eu vou correr porque senão nós não tentamos ter uma aplicação pastoral. O presbítero deve ser estudioso da Bíblia, comprometido com o aprendizado contínuo. O presbítero ele tem que estar em contínuo estudo, em contínuo contato com a palavra. Por quê? E cabe a ele trazer a palavra, o ensino, instruir, supervisionar. Então nós precisamos estar sempre com essa visão. Defensor da sã doutrina, refutando as heresias e ensinos confusos. Ensino confuso surge em todo momento. E hoje em dia, com a internet, as pessoas ouvem um pastor pregando e ele fala que pode. Aí o cara chega aqui na igreja, eu ouvi isso, o pastor está falando que pode. Pode, não pode? Não, mas ele falou que pode. Principalmente na área dos jovens. De vez em quando chega, de vez em quando vem. Posso fazer tatuagem? Mas o pastor falou que pode, a igreja falou que pode, que isso era lá na época antiga, e hoje. Então, sempre vem, sempre surge. Hoje surge direto. A internet faz surgir. A internet tem muita coisa boa. Só que também tem muitas coisas que às vezes você. Tem pessoas que falam, não precisa dar dízimo, que dízimo é no Antigo Testamento. Aí o cara vem, não, eu estava vendo o negócio de dízimo, dá quem quer, você não tem nada a ver, não. Eu escutei um pastor que estava falando. Aí o cara vem, então assim, a igreja sempre tem que ter homens de conhecimento da sã doutrina para combater essas heresias. Então vem trazendo coisas para dentro da igreja. Então cabe quem? O pastor, um homem sozinho, tomando conta do rebanho, vai combater todas. Cabe quem? Os presbíteros da igreja, ajudar a apagar o fogo, ver se ela deu, peraí, isso aqui é assim, trazer ensinamento, mas é preciso estar sempre em constante contato com a palavra. Instrutor de novos convertidos, né? Ajudar os a amadurecer, mentor dos mais jovens, formar futuros líderes, cabe os mais velhos ajudar a instruir os mais novos, conselheiro bíblico aplicando princípios da palavra na vida real. O perigo de um ministério sem ensino. Um presbítero que não ensina gera rebanho imaturos. Hebreus capítulo 5, 12. Gera um rebanho imaturo. Abre espaço para quê? Se eu não ensino, eu não instruo, eles ficam vulneráveis às heresias. Então, eu abro espaço para as heresias. 2 Pedro 2:1. Uma igreja que ela não ensina, que não mostra, não ensina a palavra. Mas ela, louvar é bom, cantar é ótimo, pular, chorar. Irmãos, e o que mais me deixa chateado, sabe o que é? Eu não posso falar cara de pau, não, porque às vezes acontece aqui também, tá? E às vezes o camarada fala assim, agora nós vamos para a melhor arte. A melhor parte é tão boa, você parece um pedacinho de tempo. 20 minutos, o irmão prega, termina, mas cantou 1h40 e separou. Mas isso tudo é costume. E eu vou te falar
falar uma coisa. A igreja, ela vai se acostumando com isso. Ó, eu fiquei numa igreja no período de 5 anos. Como é que funciona? Canta, ora, canta 2 hinos, parada ofertória, canta para tirar oferta, lê os anúncios, foi 1 hora de palavra. Acabou. No final, canta com apelo. 1 hora de palavra. Todo mundo 1 hora de palavra. E a igreja acostuma. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui para lá, eu estranhei ficar sentado prestando atenção 1 hora de palavra. Porque eu estou acostumado com 30 minutos. Estou mentindo? Estou mentindo? 30 minutos. E o que faz o fortalecimento, que traz o avivamento, é o louvor. É o quê? O que a gente pega? Isso eu falo quando nós estamos dirigindo tudo também. Eu já acostumei com isso. Eu estou dirigindo, irmão, não fique com raiva de mim. Fala ou não fala? Quem não cantar aqui, vai cantar no céu. Se Jesus não der a oportunidade de cantar no mundo que vem. E Deus acabou com raiva de povo. Mas nós temos que priorizar a palavra de Deus, porque é a palavra que confronta, é a palavra que converte, é a palavra que salva. Então, é a palavra que vai nos limpar, é a palavra que limpa, é a palavra que conforta, é a palavra que confronta. Então, nós precisamos dar ênfase na palavra. Então, eu estou falando aqui para futuros dirigentes, estou falando para dirigentes, estou falando para quem vai dirigir o culto. Então, nós precisamos priorizar a palavra. Pelo outro lado, por nós passarmos muito tempo somente ouvindo 30 minutos, nós acostumamos também com tendo vontade de pregar 30 minutos. E às vezes falta a mensagem para pregar, mas é costume. Está pregando 40, 50, daqui a pouco corre para tu ver a hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes fica pouco tempo. Mas isso tudo é costume. A gente precisamos do pessoal. Você acha que a questão de tempo de culto pregar a palavra, que deve ter muito relativo em relação ao dia a dia nosso, nós teríamos que ensinar e orientar, por exemplo, eu leio a Bíblia em casa, porque a pregação não fala de 1 hora. Quando você chega lá e fala, meu menino, eu nem sei o que pregou. Pregou, prega 1 hora. Você pregou uma mensagem de 1 hora, pregou 1 hora, chega lá fora, você não sabe nem o que pregou. Me lembrei de Então, Policarpo. a questão é, Me lembrei de Policarpo. a questão é, por que a gente não orienta a orientação da igreja ler a palavra? Se ler a palavra, vai evitar a questão de heresias, vai evitar a questão de muita pregação que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, O que muda numa mensagem? Diferente de uma pessoa que é sozinha. não te lembro. Não, assim, o que acontece? Quando você está lendo a Bíblia, você está estudando, o que o pregador ele precisa trazer na raiz da mensagem dele? É principalmente a aplicação. Então, quando eu vou aplicar a mensagem que eu li, eu tenho que trazer para aquela pessoa também uma didática de prender a atenção dele. Eu te falo que, às vezes, por exemplo, eu tenho dificuldade de ouvir algumas pessoas. Por quê? A didática dele, às vezes, não me prende. E eu tenho que estar olhando a igreja. Por que eu estou te falando? De novo, falando. Quando eu fiquei fora daqui, eu fui para muitos lugares e eu comecei a ver. Então, pastor pentecostal, uma igreja que ela é pentecostal, mas não tem o costume de glória a Deus, aleluia. Como é que nós estamos acostumados a pregar dentro de uma igreja pentecostal? Como é que eu sei que a igreja está gostando, está vivenciando? Quando eu estou pregando, a igreja, aleluia, glória a Deus, e paz, você sabe que a igreja está aceitando. Então, quando você vive esse mundo, quando você vai para uma igreja que não glorifica, mas fica assim, você não consegue saber se eles estão gostando, se não estão, se eu cago com a mensagem, se eu paro, eles não me dão sinal, eu não consigo buscar deles um feedback se eles estão gostando da mensagem ou não. E eu vi, aí depois o pastor falou comigo, ele ficou meio complicado porque ele não conseguiu sondar a igreja, mas a igreja estava acostumada a ouvir 1 hora, a igreja ficou ali, não deu glória, mas ficou observando ele, tudo que ele falava, e as pessoas têm o costume de fazer, sabe o quê? Pegar e anotar, é os BR.
uma coisa lá que não foi, eles anotam e depois vão ser. Então, mas é o costume da igreja. A nossa igreja tem essa dificuldade de aumentar a palavra. É claro, né, que nós estamos falando que tem cultos, que às vezes a mensagem vai ser 30 minutos. Mas eu não posso adotar como um parâmetro 30 minutos, canta tanto, canta daqui, canta de lá, canta daqui. Às vezes a pessoa lá tem dia que vai dar 10 minutos. Então, assim, as pessoas acabam, vai passar para o pregador. Não estou falando festividade. Estou falando festividade é exceção, tá? Porque você convida pessoas, você acaba. Eu estou falando muito normal, mas você vai passar para o cara 9, 40, 10, vai. Toma. Tem pessoa que vai ver, poxa, cara. Então, assim, nós precisamos de quê? Priorizar a palavra. Pode falar, meu bem. Vou deixar o senhor falar. 3 vezes o Geraldo veio. Agora, acontece o seguinte: tem certos pregadores que vão pregar em 30 minutos. Já aconteceu comigo. Dá vontade de pegar o microfone dele e mandar ele parar, pelo amor de Deus. Porque só vai contar abobrinha, entendeu? Testemunho. Mas aí já passou por ensinamento. São pessoas que não estão lá para o ministério. Meu filho está falando aqui, ó. E não traz uma palavra de edificação para a igreja. Então, o Alan estava falando. Posso falar? Pode, depois eu vou deixar o meu da face do Renato me bater. Você estava falando, eu me lembrei de Policarpo. Policarpo, ele escreveu, ele ficou conhecido por uma escrita aos Filipenses, né? Uma epístola aos Filipenses. Foi discípulo de João e discipulou e deu opinião. Policarpo, ele deixou uma escrita sobre os cultos de Paulo aos Filipenses. E ele falava assim, que ele não consegue ouvir um sermão de Paulo por 4 horas e se retira do recinto, se retira da graça de Jesus. Isso me marcou quando eu escrevi, quando eu li isso. Por quê? Porque eu entendi que Paulo pregava 4 horas. Ele deixou isso registrado numa epístola aos Filipenses. Quem quiser depois procurar, está lá, a epístola de Filipenses de Policarpo. E irmãos, os cultos de Paulo não tinha nenhum barulho. Ninguém dava glória a Deus. Você falando aí, eu me lembrei exatamente disso. Por quê? Porque ninguém dava glória a Deus. E quem não estava apto a ouvir a palavra, dormia na janela e caía da morria. É por isso que tem uma passagem do menino que caiu lá na janela. Era 4 horas de palavra, meu irmão. E ele falava que quem virava as costas para o sermão de Paulo, virava as costas para a graça de Cristo. Irmão, se o cara não consegue ouvir 4 horas de Paulo pregando, ele se retira da graça de Cristo. É isso que o Policarpo estava falando. Então, assim, isso me marcou quando eu li isso, tá? Porque a gente não tem paciência de ouvir uma. Antes de eu passar para o meu dado, eu não sei se vocês já ouviram alguém pregar que a hora voou e assim, se ele fala mais meia hora, irmão. Amém, amém. Porque tá tão bom que voa rápido. Então, eu tive aqui a experiência na conferência bíblica. Meu Deus. Pô, trouxe aquele. Velhinho não, o pastor que pregou sobre. Existe. Não, pregou hermenêutica. Hermenêutica, de manhã. O cara trouxe a hermenêutica que ele falou lá da sandália, porque que era pé descalço e pá. A gente fica assim, olhando para ele, porque o cara traz. Aí você tá falando. Não, eu vi aquele cara 5 horas. Você tá falando o Edinaldo Ribeiro. Eu ficava até hoje ouvindo ele. Então, eu estou te falando. Mas por quê? Não é que a gente não gosta da palavra, não é que ele não gosta. Nós precisamos também nos qualificar a trazer a palavra para a igreja que o alimente. Deodado, se eu for no contato, senão Deodado vai bater. Aí ele volta na live. Quando você me falou, você queria ir no banheiro. Na hora do raciocínio, quando ele levantar a mão, tu fala. eu venho correndo. Os pregadores hoje vão falar. Não entendeu? Vou falar de novo. Não entendeu? Vou falar de novo. Aí fica difícil. Aí fica difícil você dar glória e entender. Desde o início, Jesus me resgatou do mundo. Eu sou assembleano. Eu escuto isso aí já um bocado de ano. Se tem uma coisa que assembleano não tem, é reverência
e conduta na adoração. Não adianta. Não adianta. A palavra de Deus é explícita. Fazei tudo com ordem e decência. A decência, às vezes, a gente confunde ela. Bota o trabalho que estende o motor de Deus. Foi o Espírito, tinha lá no Espírito. Nós não temos necessidade de todas as vezes que tem culto na igreja, você dá oportunidade quase à igreja toda. Não tem. Tem-se necessidade de, já que temos a oportunidade de trazer bons pregadores, de dar tempo para o cara pregar. Porque é a palavra, tudo é a palavra. O Criador fez tudo pela palavra. Então, nós temos adoração? Temos. Mas não é prioridade de todo dia você está. Tem quantas horas de culto? Média 2 horas, quando excede mais 20, mais 30. Pois é, 2 horas de culto. 1h30 só de Mas eu acho que aí é 8 horas de culto, 3 horas de palavra. E outra coisa, não tem cadeira não, você está no chão, poeira. Mas é um costume, já que eu estou falando, é um costume. Cultural. É cultural, de igreja para igreja. Tem igreja Você que vai no numa mínimo igreja. 1 hora. Olha, eu frequento igreja tradicional. Eu tenho pastor, inclusive meu amigo, já até pela misericórdia, já preguei lá. Tem conduta, tem horário, tem prioridade na palavra. E é uma igreja tradicional. Lá, quando o camarada vai fazer dirigir um culto, ele já traz tudo anotado direitinho. Ele já faz uma média, ele não passa daqui. Se você chegar dentro de uma igreja tradicional das que eu conheço, pode ser pastor e tanto, vai ser mencionado no último coisa. Ele dificilmente ele vai fazer parte daquela. Vai te honrar como ministro. Vai te honrar como corpo, mas dificilmente. Até se estranha quando você vai na igreja tradicional. Para estender a coisa do Ah, tá aqui o pastor tal, presbítero tal, ele não Fala fala. comigo aqui, rapidinho, para poder Não dar segue uma adiantada que ainda falta um tema para a gente entrar aqui, eu não vou conseguir pegar tudo. A qualidade de um bom ensinador. Humilde para aprender sempre. Então, quem quer ser um ensinador, ele tem que ser humilde para aprender sempre. Se você não é humilde para aprender, vai dar ruim para você ser um bom ensinador. Clareza na exposição. Eu preciso ser claro quando eu expondo algo. E eu tenho que ver se estão me entendendo que eu estou sendo claro. Amor pelo ouvinte. Dependência do Espírito Santo. Eu até gosto de preparar o dirigir do programa. Mas eu boto o programa no meio da cabeça, porque parece que não fica muito robótico. Né? Você fica assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ainda mais quando alguém fala, dirige um culto para mim. Às vezes acontece muito comigo. Dirige um culto para mim com o quê? Com 10 crianças, tudo fulano, mas faz isso aqui. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que seguir aquilo que eles colocaram. E às vezes tudo não dá tempo. E você fica, irmão, me perdoa, não deu, não vai, porque assim, deu a hora. Tem que falar, ainda mais quando chega alguém, tem que dar oportunidade de alguém. Aí, às vezes eu dirijo um culto em pé. Eu dirijo um culto em pé, justamente para ninguém falar, quem vai muito longe, começa a fazer assim com a mão, bota e vou para o outro lado, porque senão tá, cara. Aí, mais 10 minutos, e aí o cara fala, no final das contas, tem que acabar 9 horas. Aí, sobra, aí, ó, irmão, tem que entregar 20 minutos, vai dar ruim. Então, vamos lá. Dependência do Espírito Santo, coerência entre o que prega e o que vive. Já falamos, né, que nós temos que ter coerência entre o que prega e o que vive. Reflexão, ensinar com o coração cheio da palavra e da presença de Deus. Não se trata de eloquência, mas de verdade e unção. O presbítero deve ser teólogo piedoso, não um orador vazio. Ensinar, Charles Spurgeon disse assim,
Ensinar é semear eternidade nos corações. Então, quando tu está ensinando, Spurgeon, né, o príncipe, né, dos pregadores, ele fala que quando tu está ensinando, tu está semeando a eternidade no coração das pessoas. Então, acredito que tem o chamado, é a função de ensinar, orientar, supervisionar. Ele está semeando a eternidade no coração dos irmãos. Requisito ministerial. Vamos falar sobre mais um aqui? Não dá para falar sobre tudo, irmão. Foi da hora que nós vamos ter 15 minutinhos para a tua vida. Que horas tem aí? Sóbrio e modesto. Sóbrio e modesto. Convém que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher, temperante, sóbrio e modesto. Análise linguística, do grego sóbrio, prudente, sensato, domínio próprio e equilíbrio emocional. Modesto, respeitável, decente, na tradução. Sentido principal, comportamento ordenado e digno. Sentido exegético, sóbrio. O termo vem de sócio. Mente, literalmente, mente salva ou mente controlada. Então, quando a gente fala sobre ser sóbrio, ter a mente controlada, indica autocontrole, prudência e sabedoria prática. É o oposto do impulsivo e arrogância. O presbítero, que não age por emoção, mas por discernimento, que pensa antes de falar ou de agir, que governe suas paixões, palavras e decisões com serenidade espiritual. Então, como é que eu tenho que agir? Que não age com emoção, que tem a mente controlada, ele não age com emoção. Irmão, agir com emoção é complicado. Às vezes dá vontade de apertar o pescoço de alguém. Dá? Dá ou dá? Pessoal, eu tenho. Eu tenho. Não dá, né? Não dá, não. Tem pessoa que às vezes ele pede, aperta no pescoço, tanto provocar, mas que não age pelas emoções. Você sabe por quê, irmão? Nós, que eu estava falando, nós temos o espírito, nós temos a carne e temos a alma no meio. O espírito fala, não, deixa ele. Entra, dá ideia, não, ele está querendo se provocar, ele quer se levar para lá. A carne vai colocando, aperta o pescoço dele, fala, devolve, ele te ofende, devolve a ofensa. Né? A carne sempre vai querer, mas o espírito está pronto. O espírito ele não vai ter. Então, nós devemos saber o quê? O presbítero que tem a mente salva, a mente controlada, que ele está aqui, então ele que não age pelas emoções, mas por discernimento, que não pensa, que ele pensa antes de falar ou de agir. Tem pessoa que diz, irmão, me desculpa porque eu falei, me desculpa porque eu fiz. Às vezes até acontece ou não acontece? Até dentro de casa, quando a gente falei, me desculpa, não era o que eu queria falar, acontece. Mas não pode ser sempre, não pode ser contínuo, não pode ser um ritual na minha vida de estar agindo desse jeito, que governe bem as suas paixões, palavras e decisões com serenidade espiritual. Referências correlatas. Tipo 1,8, o amigo do bem, justo e santo, temperante. 1 Pedro 4,7, sede, pois, sóbrio e vigiai em oração. Seja sóbrio e vigiai em oração. Aplicação teológica. Ter mente submissa ao Espírito Santo, guiado pela palavra e não pelos impulsos. Talvez vocês conhecem alguém que às vezes já está no ministério, exercendo a função como ele é fora do presbítero, você vai falar, ou o pastor, o diácono, essa função muito impulsiva. Né? Mas olha como você diz, para ser chamado, ter o chamado de um presbítero, você não pode ser impulsivo. Você não pode agir pelas suas paixões, pelas suas convicções de quando eu já falei, não, o meu direito, eu falei, eu não estou errado. E as pessoas agem pelo ser impossível, mas a mente, né, você ser temperante, aplicação teológica. Modesto, deriva-se de cosmo,
harmonia, beleza. Da onde vem cosmo? Assim que cosmio significa ordenado, decente, respeitado, alguém cujo comportamento inspira respeito. Então, o comportamento de um presbítero precisa inspirar respeito. O seu comportamento inspira respeito. Quando está acontecendo algo, quando você chega num recinto, alguma coisa, as pessoas têm que respeitar a tua presença. Você, não sei se você já sentiu, talvez você chegou em algum lugar, alguém estava falando algo que não deveria estar falando, talvez um assunto que, até mesmo na igreja, que não era para estar acontecendo esse tipo de assunto, mas quando a tua presença chega, a tua presença tem que inspirar respeito. Opa, peraí, nós estamos falando coisas que não deveríamos falar, mas perto dele não. Porque ele me inspira respeito. Não dá para falar perto dele, isso ele não engole. Agora, quando você chega e continua da mesma coisa, é porque estão falando que você não inspira respeito. A tua presença tem que inspirar respeito. Você é um referencial da igreja do que é certo. Então, quando você chega, a tua presença tem que inspirar respeito. Meu pastor chegou, não. Você é um representante do pastor da igreja. Você é um representante de Cristo. E aonde você chega, a tua presença tem que fazer a diferença. Então, a palavra cosmo significa isso. Em 1 Timóteo 2,9, que as mulheres se ataviem de traje honesto, cosmo. Nos dois casos, a gente expressa a ideia de decência, equilíbrio e externo. Reflexo de uma alma bem ordenada. Cosmo descreve o presbítero que mantém o comportamento coerente com o Evangelho. É discreto, ético, digno de confiança. Transmite respeito e credibilidade sem precisar impor autoridade. Talvez quando você fala assim, me respeita que eu sou um presbítero. Já perdeu. Quem é não precisa estar. Quando você diz que você me respeita, a pessoa sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Se ele não está te respeitando, é porque você não inspira respeito. Então você não precisa dizer que você é. Ou me respeita que eu sou um pastor. Ele sabe que eu sou. Ele sabe que você é um presbítero. Então, não precisa impor a sua autoridade. Né? Por quê? Por que eu não preciso impor a minha autoridade? Porque eu mantenho um comportamento coerente com o Evangelho. Porque ele é discreto, ético, digno de confiança. Transmite respeito e credibilidade. Porque se você transmite respeito e credibilidade, a sua presença vai fazer a diferença. Você não precisa de se impor. Para a gente terminar, que eu não vou conseguir ir muito por causa da prova. Mas vamos lá, a análise linguística aqui já fez. Um só numeral, feminino, singular, mulher, genitivo, singular, anda, homem, marido, acusativo, singular. A expressão literal não vai dar tempo de eu entrar, eu queria entrar, que diz lá, um homem de uma só mulher, ou seja, homem devoto a uma única mulher, que não significa apenas estado civil, mas fidelidade conjugal, pureza sexual e caráter irrepreensível do matrimônio. Contexto cultural histórico. Nos dias de Paulo, a poligamia ainda existia em alguns contextos no mundo grego-romano. Entre os judeus helenizados, a prostituição cultural era comum nos tempos pagãos. O divórcio era praticado com facilidade e muitos líderes de religiões gentílicas tinham várias mulheres. Assim, Paulo estabelece um padrão moral elevado para os líderes da igreja cristã. Nós vamos ser diferentes. Então, esse é o contexto do quê? O presbítero deveria ser um exemplo de pureza conjugal e estabilidade familiar. A exegese da interpretação
teológico substitui, subsídio teológico. Dons são, não vai dar para mim poder pegar, só estou dando uma passada, quem não ouviu com uma missão, busca o púlpito, ele é chamado por Deus para voltar em oração. O obreiro deve examinar constantemente se estou aqui por causa de Cristo ou por causa de mim. Tá? Então nós devemos estar a cada dia examinando se o meu chamado ao presbitério, eu estou aqui por mim, pelo meu ego ou por Cristo. Tem muitas pessoas que querem ser, que buscam ser, para se realizar. Porque ele acha que ser um presbítero da igreja, ou tem pessoa que quer ser um pastor da igreja, porque é o meio que ele vive, é o meio que ele adotou para ele como um padrão, como um local para ele conviver. Então, se eu quero estar ali, eu tenho que estar em local de destaque. Então, ele quer para si esse lugar. Ele não está ali por causa de Cristo. Ele está ali por si mesmo. Então, para encerrar a aula, aos que estão chegando, que pretende chegar, que tem no seu coração o desejo ardente e amor pelas almas, em ser um presbítero para observar, conduzir, supervisionar, estar diante de uma igreja, assiduar, se abnegar, renunciar, obedecer, querer estar por Cristo, boa coisa deseja. Agora, se quer se satisfazer, se quer atender o teu ego, fica na posição. Não tente ficar onde Cristo não te chamou para estar. Eu tenho uma tese: qualquer pessoa que não está no lugar onde Cristo queria que ela está desviada da onde Cristo direcionou. Tem pessoas que é mal sucedida no ministério, porque ele chegou lá por amizade ao pastor, pelo de ser bom, mas ele não foi chamado. E uma coisa que eu sempre falo, que eu falei na turma anterior, eu não enxergo diácono como um degrau para presbitério. Me desculpe alguém que quer mais assim, não, mas eu não enxergo. Eu enxergo duas mesas, uma mesa administrativa, uma mesa espiritual, uma mesa que cuida das coisas administrativas da igreja e uma que cuida da mesa espiritual da igreja. Não se sinta inferior. Se foi chamado, se sente esse desejo de cuidar das coisas materiais, esse é o teu chamado. Agora, se você tem esse desejo pela alma de ensinar, supervisionar, pregar, estar dentro do teu coração, amor pelas almas, e supervisionar é apoiar, ser uma coluna de oração, uma coluna de vida espiritual, é isso que você sente, boa coisa desejaste. Amém? Vamos orar. O senhor vai ler. Presbítero, quando eu chamo por ser presbítero, quando eu preciso, quando eu preciso, o diabo, eu preciso exercer a função ao trabalho do pai, estou vendo o baixo, porque ele é tudo e ele é o presbítero. O presbítero foi chamado para servir. Se ele não entende, se eu tiver que limpar banheiro, eu vou limpar o banheiro, vou manobrar carro do outro, o que tiver, nós estamos aqui para servir. Amém? Amém. João foi diácono? O apóstolo João foi? Paulo foi diácono? Timóteo foi diácono? Obrigado. Amém? Então, vamos colocar pergunta de oração. Vamos estar encerrando a aula, mas não sai que tem uma provinha curta, rápida. Espero que vocês trouxeram caneta. Não pode levar para casa.
sacada. Falei, irmão, não é desconfiando de você. Mas o Google ajuda muito. E às vezes ele pode me atrapalhar. Amém? Mas é em cima das provas que nós vamos estar traçando diretrizes para a igreja, diretrizes de ensino para a congregação, saber o que nós vamos ser as próximas medidas que a igreja vai estar tomando. Amém? Vamos estar orando, que aí eu encerro aqui e a gente entra na prova. Pastor Osmar está aqui nos honrando com a tua presença. Vem cá, Pastor Osmar, vem cá fazer essa oração aqui. Tá? Senhor, meus irmãos, boa noite a todos, amém? Oremos ao Senhor, bondoso Deus e Pai, exaltamos ao teu santo e poderoso nome e agradecimento ao Senhor por esse momento que estivemos aqui aprendendo da tua sacrossanta e poderosa palavra. Peço ao Senhor que continue dando aos teus filhos conhecimento e a sabedoria do teu Espírito para, Senhor, aprender da sua poderosa palavra e exercer a cada dia em sua casa, seu convívio social e, Senhor, a Deus e sua igreja. Seja conosco, continue nos abençoando, é o que nós pedimos e te agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Não, poderia sentar. Só dar um pausa aqui.